Um homem com o mundo inteiro nas costas, tentando ser bom em silêncio, rabiscando lembretes para si mesmo no meio do caos. Isso era Marco Aurélio. O que você vai ver aqui não é um manual com passo a passo, muito menos um tratado de ciência. É como se fosse o caderno de alguém que, mesmo cercado por batalhas e pressões, se recusava a perder a paz interior. As anotações dele, essas que ficaram conhecidas como meditações, são pequenos socos de sabedoria que ele escreveu ao longo de quase 2 décadas. E olha que curioso, não seguem ordem, às vezes repetem, mas cada linha pulsa verdade. A proposta aqui não é florear, é simplificar. Deixar esse conteúdo digerível, direto e humano, do jeitinho que ele pensaria hoje, se andasse entre a gente. Quando alguém te tratar mal, criticar ou simplesmente for grosseiro contigo, respira fundo. Antes de devolver na mesma moeda, pensa: essa pessoa tá certa? Então não tem por que reclamar. Tá errada? Então, coitada, só tá perdida. Em vez de odiar, se permita sentir compaixão. Claro, pode corrigir, mas sem arrogância ou pose de sábio iluminado. Fala com o coração, sem plateia. E se nada mudar, pergunta para si mesmo: que qualidade natural eu posso usar para responder a isso? Quando vem grosseria, talvez seja a hora de mostrar gentileza, porque, convenhamos, poucas pessoas conseguem manter a maldade quando são tratadas com bondade de verdade. E mesmo que o mundo te empurre para o lado errado, teu papel é continuar sendo bom. Se alguém te enganou, a culpa é tua por confiar demais. Aprende com isso. O erro não é confiar, é ignorar que o mundo tem gente torta também. A vida é cheia de armadilhas e muita gente tropeça por não entender uma coisa simples. Tudo depende da maneira como a gente interpreta o que acontece. Se chove no dia, do seu passeio você pode se irritar, se molhar e reclamar da sorte. Ou pode sorrir, sentir a água, agradecer por estar vivo e caminhar mesmo assim. O que muda? Só a forma como você vê a situação. Não é magia, é treino. Treinar a mente para transformar o caos em calmaria. Escolhe não se sentir ferido e pronto, você não foi. A mente é poderosa. Ela molda a tua realidade. E se você cuidar dela como se cuida de um jardim, vai perceber que os pensamentos são sementes. Os bons florescem e os ruins viram mato. Cabe a você escolher o que vai cultivar. A gente é muito mais que carne e osso. Tem algo dentro da gente, a mente, a razão, que é o verdadeiro diferencial. É como se fosse o leme do navio. Se ele está firme, você pode até enfrentar tempestades sem perder o rumo. Mas quando a mente vira refém do corpo, das dores, do cansaço, da preguiça, aí tudo desanda. Quantas vezes você sabia o que precisava fazer, mas deixou para depois? Pois é, o corpo inventa desculpas, mas é a mente que precisa tomar o controle. Dor, febre, fome, tudo isso existe, mas não pode mandar na sua atitude. Senão você vira escravo dos sentidos e perde o que tem de mais valioso: o poder de escolha. Ser feliz de verdade, e aqui falo da felicidade com F maiúsculo, aquela que não balança com o vento, só é possível quando a gente age com virtude. E para isso tem que treinar a mente como se fosse um músculo. Dói no começo, claro, mas em poucos dias você já sente a diferença. É como se a poeira da alma começasse a baixar e as coisas ficassem mais claras. Marco Aurélio dizia que se você voltar para os seus princípios, mesmo que hoje pareça perdido, em menos de 10 dias pode se tornar um verdadeiro Deus para os outros. E não porque você virou perfeito, mas porque decidiu agir com razão, mesmo quando o mundo tenta te puxar para o lado oposto. E por falar em razão, tá na hora de parar de viver no piloto automático. Chega de fazer as coisas por fazer. Toda ação precisa ter um motivo, um porquê verdadeiro. Senão você só vai andar em círculos. Sabe aquele sentimento de vazio no fim do dia, mesmo depois de fazer 1000 tarefas? Provavelmente é porque faltou o propósito. Então observe sua mente como quem observa um estranho. Pergunte: que tipo de alma eu estou expressando com isso aqui? Tá agindo como um tirano? Um bicho? Uma criança mimada? Descobrir isso é um passo gigante para se libertar. E se você conseguir pensar com clareza e agir com método, vai perceber uma coisa linda.
A vida pode ser leve, mesmo em meio ao furacão. Mesmo com tudo ao redor tentando te distrair ou te irritar, existe um lugar dentro de você onde mora a paz. E não estou falando de fugir do mundo ou virar um ermitão. É um refúgio mental, uma pausa estratégica para se reorganizar. Mas não se esquece, essa pausa tem hora para acabar. A gente não nasceu para fugir da vida, mas para viver junto, ajudar, uns aos outros, cooperar. Não dá para se perder no ódio, na mágoa ou na ideia de que as pessoas não valem a pena. Porque a verdade é que elas erram, sim, e vão errar de novo. Mas também carregam beleza, bondade e, acima de tudo, humanidade. E se somos todos parte do mesmo todo, não faz sentido se isolar ou desistir. É nesse ponto que Marco Aurélio fala de um exercício mental simples e poderoso. Olhar para os outros e enxergar neles aquilo que tem de bom. Pode parecer forçado no começo, mas funciona. Um tem coragem, outro tem generosidade, outro é um exemplo de humildade. Quando você presta atenção nisso, sua visão muda. Você para de se fixar nos defeitos e começa a ver as pessoas como um conjunto mais equilibrado. E de quebra, ganha motivação. Porque se eles podem ter essas virtudes, você também pode. É só questão de treino e foco. A vida é uma grande troca de exemplos, e agora um tapa de realidade. Por que a gente se importa tanto com a opinião dos outros? É estranho, né? A gente se ama mais do que ama qualquer um, mas ainda assim vive buscando aprovação alheia. Que loucura! Marco Aurélio aponta essa contradição com uma clareza desconcertante. Não é sobre se tornar arrogante e sair por aí ignorando todo mundo, mas sim sobre confiar no que você acredita. Se você sabe o que está fazendo, por que precisa da validação de gente que nem respeita? Pior ainda é querer aplauso de pessoas que, no fundo, você nem admira. Isso sim é dar valor para o que não tem valor. Para soltar esse peso, ele sugere mais um truque: pensar na insignificância da fama. No fundo, ela não vale nada. Num mundo tão caótico, em que tudo muda num piscar de olhos, o que é realmente importante? O que fica? Para Marco, a resposta é simples: a honestidade. Nada de fingimento, de máscaras, de palavras bonitas para agradar. Fala o que pensa, mas com gentileza. Aceita que mudar de ideia não é fraqueza, é evolução. E se for corrigido, ótimo. Melhor ser um tolo que aprende do que um sábio que se engana o tempo todo. Só não muda de ideia por medo de ser julgado ou por pressão do grupo. Lembra, mudar por vontade própria é sinal de liberdade. E respeitar a liberdade dos outros é parte disso também. Não adianta querer controlar o que os outros dizem, pensam ou fazem. Controle o que você sente e como reage. Escutar uma verdade dura, por exemplo, pode doer, mas também pode abrir os olhos. Se coloque no lugar do outro. Tenta entender de onde a pessoa está vindo. Às vezes a fala vem carregada de dor, de medo, de história mal resolvida. E se você ouvir com atenção de verdade, vai perceber que dá para responder sem precisar atacar de volta. Marco fala até de como o irmão dele inspirava uma ideia linda. Uma sociedade em que todos são iguais diante da lei, com liberdade de expressão e líderes que respeitam o povo. Mas ele não era ingênuo. Sabia que o poder corrompe e que gente boa pode virar fera quando sobe no pedestal. Por isso, se um dia o poder bater na tua porta, respira. Lembra quem você é, o que defende e para que serve a filosofia. Não deixa o cargo manchar tua alma. Não se transforme num imperador cheio de vaidade. Lute para ser aquilo que o estoicismo te ensina, firme, justo, livre. Antes de agir, se pergunta: isso aqui tem a ver com quem eu quero ser? É só parar um segundo e olhar para dentro. Se tiver um pingo de vergonha do que está prestes a fazer, talvez seja melhor não fazer. Sabe aquele impulso de mentir, prometer algo só para se livrar, ou até odiar alguém sem nem entender o motivo? Pois é, esses impulsos são traiçoeiros. Marco Aurélio dizia que dignidade tem mais força que qualquer discurso. Ser homem ou mulher, de verdade, não é gritar, é manter a calma. Coragem, de fato, é quando a gente escolhe agir com respeito e firmeza, mesmo quando o sangue ferve por dentro. Evita virar tirano. Mas também não se rebaixe a ser escravo, nem de homem, nem de ideia.
Seja firme na sua essência e, por favor, para de reclamar. Reclamar só alimenta a dor. Se tem algo para fazer, faz. Se não consegue sozinho, pede ajuda, mas sem mimimi. E nem adianta reclamar só dentro da cabeça, achando que isso não conta. Conta sim. Murmúrio interno vira veneno silencioso. Lembra, o caminho duro às vezes é o próprio caminho certo. E quando algo der errado, em vez de praguejar, tente dizer: beleza, o que eu posso aprender com isso? Essa é uma virada mental que muda tudo. Aquilo que trava a tua ação pode ser justamente o que te impulsiona. Parece contraditório, né? Mas funciona. O obstáculo vira o caminho. Se algo quebra, se algo atrasa, se algo dói, pergunta: o que dá para fazer com isso? Não é negar o problema. É transformar o problema em material de construção. O carro quebrou? Talvez seja o momento de desacelerar e refletir. Perdeu uma oportunidade. Quem sabe foi livramento. A mente tem esse superpoder. Ela adapta tudo para servir a vida, ou atrapalhar se você deixar. A real é que o universo não está nem aí para os nossos planos. Ele segue o fluxo dele. Vai te jogar problema, te testar, te empurrar no escuro. A questão não é evitar isso, porque não dá. É fortalecer o peito para aguentar. Em vez de pedir para Deus que nada de ruim aconteça, pede força para enfrentar o que tiver que vir. Não é melhor desejar coragem do que torcer para que tudo dê certo sempre? Essa é a postura do estoico. Não negar a dor, mas não se curvar a ela também. Ser como uma rocha que aguenta pancada de onda sem se despedaçar. E olha só que belo. Paradoxo. É justamente na pancada que a gente cresce. Você pode olhar para um revés e dizer: isso é uma tragédia. Ou pode olhar e dizer: isso é sorte, porque eu permaneci firme. Essa reviravolta interna muda tudo. Você começa a perceber que cada dificuldade é um teste, e passar por ele te fortalece. Ao invés de ficar se lamentando, se veja como um guerreiro sendo lapidado pelo destino. Como se a dor fosse o peso que molda tua musculatura emocional. Isso é maturidade. Isso é liberdade. E se você acha que está vivendo algo que ninguém entende, pensa de novo. Tudo que você sente agora outros já sentiram. A traição, o desprezo, o fracasso. Nada disso é novo. A roupagem muda, mas o enredo é o mesmo desde sempre. Saber disso traz um certo alívio, porque se outros passaram por isso e seguiram em frente, você também pode. E mais, pode passar com elegância, com sabedoria, com firmeza. Não repita o desespero dos que vieram antes. Escolha reagir diferente. Escolha manter a calma quando tudo pedir grito. Imagina o tanto de gente que já se revoltou com situações parecidas com a tua. Sentiram raiva, gritaram, quebraram coisas ou simplesmente se afundaram no silêncio. E agora? Onde estão? Sumiram no tempo. Nem sombra ficou. Então, para e pensa. É esse o legado que você quer deixar? De alguém que explodiu por tudo, que se perdeu por pouco? Ou de alguém que soube respirar fundo e escolher a razão no lugar do impulso? Essa é a proposta do estoicismo. Ser exemplo, mesmo no meio da tempestade. Mostrar que dá para viver com calma, mesmo que tudo pareça ruir. Aí entra uma ideia prática e poderosa. Trata cada situação como matéria-prima. Como se o universo tivesse te entregado uma pedra bruta para você esculpir algo com ela. O que vai fazer com isso? Vai reclamar da pedra? Ou vai transformá-la em algo que inspire? Essa mudança de mentalidade, de vítima para criador, muda o jogo. Deixa os alarmistas de lado, os que gritam fogo para cada detalhe da vida, e concentra tua energia em fazer o que dá para fazer. Porque sempre dá. Nem que seja só manter a dignidade enquanto tudo desaba. Trabalhar com atenção. Fazer o simples bem feito. Viver como se cada ação fosse a última. É nisso que Marco batia tanto. A maioria das pessoas vive distraída, correndo atrás do vento, sendo puxada para lá e para cá por impulsos vazios. Mas você pode ser diferente. Pode escolher fazer menos coisas, mas fazer com mais presença. E isso começa no agora. Não no futuro cheio de e se, nem no passado que já passou.
O que está nas tuas mãos é o presente. E se você dominar esse momento, já está muito à frente da maioria. Quantas vezes a gente se sabota só porque acha que não vai aguentar? Ah, isso é demais para mim. Será mesmo? Muitas vezes, quando você encara de verdade o que te assusta, percebe que dava sim. Era só uma sombra maior do que o monstro real. Então se pergunta, por que não consigo passar por isso? A resposta quase sempre vai te deixar envergonhado, porque você é mais forte do que imagina. O que falta não é força, é decisão. E essa decisão mora na tua mente, não no corpo. O corpo só acompanha o que a mente ordena. Aceita teu corpo do jeito que ele é. Aceita tua história, tuas limitações. Parar de sonhar com o impossível não é desistir, é ser sensato. O que está ao teu alcance são as virtudes. E, convenhamos, isso é o que realmente importa. Ser honesto, ter coragem, ser paciente, suportar as dificuldades com firmeza, tudo isso está no teu controle. E mais, é isso que define quem você é. O resto, fama, aparência, sucesso, são acessórios. Bonitos às vezes, mas que não sustentam a alma. E quando a vida cobrar de verdade, só a virtude segura o tranco. Então, foca no que é certo, mesmo que o mundo todo venha contra. Não faz o bem esperando tapinha nas costas. Faz porque é o certo. A recompensa não está no aplauso, está no ato em si. Quando você age bem, mesmo que ninguém veja, você sente. E isso é paz. Se o resultado não for o que você esperava, não tem problema. O esforço já valeu. A vitória, nesse caso, é ter tentado com integridade. É ter mantido a alma firme, mesmo que tudo ao redor fosse incerteza. Isso é viver bem. Isso é viver como um verdadeiro estoico. Se você atrela sua felicidade ao que os outros pensam ou fazem, está colocando tua paz nas mãos de gente que nem sempre sabe cuidar nem da própria vida. Isso é loucura, né? A verdadeira sanidade é quando a gente decide basear o bem-estar nas próprias ações. E olha, se um dia você estiver em posição de liderança e for criticado mesmo fazendo o que é certo, paciência. Segue firme. Não troca tua integridade por aplauso. Como Marco Aurélio dizia, o papel de um rei é fazer o bem, mesmo que seja vaiado por isso. É a consciência limpa que te faz dormir em paz, não os elogios. E diante das pressões, da vida lembra sempre do teu dever. Cumpre tua parte sem se esconder atrás de desculpas. Não deixa o medo te empurrar para a covardia. Fica firme, levanta o peito. Se você decidiu estar naquele lugar, cumpra o que prometeu. Não importa se é fácil ou não. O que importa é fazer o que é certo. Não viva tentando evitar a morte a qualquer custo. Viva tentando ser justo, porque no fim das contas, a morte vai chegar mesmo. A diferença é se você vai encará-la como um covarde ou como alguém que viveu com coragem até o último segundo. Tua missão é escolher sempre a ação correta, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém entenda. Faça o bem em silêncio, sem segundas intenções. A bondade não precisa de plateia. Ela é a própria recompensa. Cada pequeno ato de virtude é um passo em direção à verdadeira paz. E olha, não se deixe abalar pelo erro dos outros. Se alguém fez besteira, o problema é dele, não seu. O importante é você se manter no caminho certo. Mesmo que o resultado não venha como esperava, ainda assim você terá vencido. Venceu a si mesmo. A real é que buscar um resultado perfeito é pura ilusão. A vida é feita de tentativas, e se o teu propósito for simplesmente agir com virtude, qualquer progresso, por menor que seja, já é uma conquista. Às vezes, só o ato de tentar com honestidade já é uma vitória. Porque mostra que você não se deixou paralisar, não cedeu ao comodismo. Isso é grandioso. Não tem nada mais poderoso do que persistir no bem, mesmo quando ninguém te agradece por isso. Isso é viver com propósito. Isso é viver com alma. E quando bater aquela vontade de desistir, de se esconder, de deixar tudo para amanhã, lembra, quantas vezes você já fez isso antes? Quantas chances deixou escapar esperando o momento certo? Pois bem, esse momento é agora, hoje. Porque amanhã é uma promessa vazia, o tempo está passando com ou sem você. Então levanta, faz o que tem que ser feito.
e faz direito, sem olhar para o lado, sem querer impressionar, sem tentar agradar todo mundo. O que importa é fazer o que é certo enquanto ainda dá tempo. Marco Aurélio tinha um exercício poderoso para isso. Imaginar que toda a vida que ficou para trás já morreu. Acabou. E o que sobrou é essa partezinha aqui, o presente, um pedaço curto, frágil, precioso, como se fosse uma segunda chance. E essa nova vida que começa agora, você vai viver direito. Vai parar de empurrar os sonhos, de adiar as virtudes, de fingir que tem tempo de sobra. Vai viver como se essa fosse a última oportunidade de ser a pessoa que você nasceu para ser. Porque no fundo é isso mesmo. Tem gente que com o passar dos anos vai apagando o brilho. Acha que perdeu o bonde da vida só porque não virou um gênio, um atleta olímpico ou um inventor revolucionário. Mas espera lá. Desde quando ser bom significa ser famoso? Ser bom de verdade é outra coisa. É continuar crescendo por dentro, mesmo que o mundo lá fora não bata palma. É buscar liberdade, humildade, serviço ao próximo e obediência à natureza das coisas. Você pode não ter mudado o mundo, mas pode mudar o seu mundo. E isso já é mais do que a maioria faz. Aceita que tua vida tem um tamanho, que tua história tem limites. Assim como você não pode crescer mais do que sua estatura, também não pode viver além do tempo que te foi dado. A morte vai chegar, meu amigo. Vai chegar para todos. E viver com medo disso é desperdiçar o presente. Coragem não é ausência de medo, é agir mesmo com ele. Então, faz tua parte hoje, agora. Não se esconda, não se sabote. Ser bravo é continuar andando, mesmo quando a estrada escurece. A vida vai te tirar do prumo e não tem como evitar. Mas isso não é sinal de fracasso, é parte do jogo. O segredo está em voltar para o centro sempre que escorregar. Se desviou? Beleza, percebeu? Melhor ainda. Agora volta. Reencontra teu ritmo. É como música. Nem sempre dá para manter a melodia perfeita, mas dá para voltar a tocar com harmonia se você não largar o instrumento. E quanto mais você treina esse retorno ao eixo, mais rápido se recupera da queda. Isso, meu caro, é sabedoria em ação. Vai ter dia que tudo desmorona, que você volta a antigos vícios, velhos erros, reações que já achava superadas. Nesses dias, não ouve aquela voz cruel que diz, joga tudo pro alto. Em vez disso, lembra, errar faz parte. O que importa é levantar, se perdoar, recomeçar. E, acima de tudo, não abandonar o caminho por vergonha. Marco dizia que até tentar ser melhor já é um ato de coragem. E que ser humano é isso mesmo. Cair, levantar, aprender e seguir. A beleza não está na perfeição, está no esforço sincero. E cuidado com o orgulho, com a vontade de aparecer, de mostrar para os outros o quanto você é nobre. Isso só te afasta da verdadeira virtude. Quem vive tentando provar algo, vive preso ao olhar alheio. E como vimos antes, isso é uma prisão. Além disso, o aplauso é traiçoeiro. Parece doce, mas embriaga. Quando você começa a buscar reconhecimento, sem perceber começa a atuar, a fingir, a se perder. E o pior, se afasta da tua essência. Por isso, seja verdadeiro. Faça as coisas pelo valor delas, não pela plateia. E aqui vai um truque estoico, poderoso. Olha para as coisas pelo que elas realmente são. Não se deixe enganar pela embalagem. Vinho caro, uva fermentada, túnica real, lã tingida. Reconhecimento? Opinião volúvel. A verdade liberta. Quando você olha além da aparência, a sedução das coisas perde força. E isso não vale só para os objetos, mas também para as pessoas. Tira as máscaras. Repara no que elas realmente valorizam, no que elas temem, no que admiram. Isso vai te mostrar o que realmente importa. E muitas vezes vai te surpreender com o vazio por trás de tanto alarde. Sabe aquele cara que vive xingando os outros, reclamando da vida, falando mal de tudo? Você realmente quer a aprovação dele? Quer ser elogiado por alguém que nem se suporta no espelho? Pensa bem. Muita gente vive cheia de raiva, de inveja, de frustração. A opinião de pessoas assim diz mais sobre elas do que sobre você.
Então não gaste energia tentando impressionar quem nem consegue viver em paz consigo mesmo. Mas ainda assim, trate essas pessoas com respeito. Elas são humanas, tão perdidas quanto qualquer um de nós, e merecem compaixão, não desprezo. Fala a verdade, sempre. Mas fala com humildade, com calma. A firmeza não precisa de grito, a honestidade não precisa humilhar. E a riqueza material não é boa nem ruim. O que conta é o que você faz com ela. Se tiver, ótimo, usa bem. Se não tiver, tranquilo, segue firme. A verdadeira riqueza está nas tuas virtudes. E se você não valorizar isso, vai viver eternamente refém do que não tem. Vai ser invejoso, ciumento, medroso, sempre esperando que algo de fora te complete. Mas a liberdade começa quando você para de se apegar. Tem gente que odeia o dinheiro, tem gente que idolatra, mas nos dois casos, o dinheiro tem poder demais sobre a pessoa. O verdadeiro estoico sabe usar sem se apegar, sabe ter sem depender e sabe abrir mão sem drama. Aí está a diferença. Se hoje você tem algo, aproveita com moderação. E se amanhã perder, não desmorona. Lembre-se, o valor das coisas não está nelas em si, mas no valor que você dá. Então agradece pelo que tem e se prepara para seguir firme, mesmo que tudo mude, porque vai mudar. Marco Aurélio abre as meditações agradecendo. E isso diz muito. Gratidão não é só um sentimento bonito, é uma forma de ver o mundo. Ele agradece pelo que aprendeu, pelo que sofreu, pelas pessoas que passaram por sua vida, pelos exemplos bons e até pelos maus, porque tudo isso moldou quem ele se tornou. E a gente devia fazer o mesmo, ser grato por cada lição, por cada tombo, pela oportunidade de aprender a ser melhor, mesmo que o mundo diga que não vale a pena. Porque vale. Sempre vale. Se tem algo que vale a pena é cultivar o caráter, trabalhar a paciência, o foco, a generosidade, o senso de humor, a capacidade de ouvir sem julgar e, acima de tudo, a humildade de saber que ainda tem muito o que aprender. Escrever de forma simples, falar com sinceridade, ter firmeza sem arrogância, não fugir dos conflitos, mas não buscar briga, e entender que a grandeza não está em ser admirado, mas em simplesmente ser justo. Marco não falava sobre o que é ser um homem bom. Ele só tentava ser um. E isso, no fim, é o maior ensinamento. E agora que você chegou até aqui é porque realmente busca crescer e aplicar o estoicismo na sua vida. Então se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui a gente aprofunda esse conhecimento juntos e me diz, qual ensinamento de hoje fez mais sentido para você? Comenta aqui porque eu leio tudo, curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe.